o metimazol, tratamento hipertireoidismo, mais especificamente na doença de Graves, né? Que é onde a gente tem um lugar, né, bem definido para o uso do metimazol. E aí, para a gente fazer essa discussão, eu vou te apresentar um caso clínico de uma paciente que eu atendi, mas que perfeitamente poderia ter sido você, né? Então, é uma mulher de 42 anos que chegou com queixa de agitação, tremor, ansiedade, palpitações. Ao exame físico, ela estava clinicamente hipertireoideia, tinha um tremorzinho fino de extremidades, uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, uma pele fina, lisa e brilhante. A tireoide dela, no exame físico, a gente percebia difusa e levemente aumentada de volume. E essa paciente não tinha nenhum sinal de oftalmopatia. Diante disso, eu optei por solicitar as dosagens hormonais tireoidianas, né? Suspeitei da possibilidade de hipertireoidismo. E aí ela veio com um TSH de 0,003. Isso mesmo, né? Um TSH zerado, vamos dizer assim. E um T4 livre de 2,9 para um valor limite superior da referência de 1,8. Então, um T4 livre aumentado com um TSH suprimido. Com isso, o diagnóstico de hipertireoidismo ficou estabelecido. E o próximo passo foi definir a etiologia, né? Como ela tinha toda a cara, toda a pinta de doença de Graves, né, um bócio difuso, mulher, né, adulta jovem e tal. Então, a gente optou por solicitar a dosagem do TRAB, chegar ao diagnóstico, né, para confirmar a nossa hipótese de doença de Graves. E o TRAB dela veio de 6. Veio um TRAB bastante elevado, né, bem acima do intervalo da referência. E aí, agora sim, essa paciente tem diagnóstico de hipertireoidismo por doença de Graves. Dentre as opções de tratamento, só te lembrando, né, existem 3 opções para a gente tratar a doença de Graves. A gente tem a droga antitireoidiana, é basicamente o metimazol, né? Porque existem 2 drogas antitireoidianas aqui no mercado brasileiro, tem o metimazol e o propiltiracil, mas o propiltiracil, ele tem nos dias atuais a gente tem indicações bem raras para a gente usar o propil, né? Então, na maioria das vezes, a gente vai usar o metimazol. Além da droga antitireoidiana, a gente também tem a opção do tratamento iodo radioativo, né? O radioiodo. E a gente também tem a opção do tratamento cirúrgico. Essas 3 opções de tratamento são consideradas tratamentos de primeira linha para o hipertireoidismo. O que vai fazer a gente escolher uma delas vai ser a individualização. Então, dentro do contexto clínico da sua paciente, pode ser que um tratamento seja mais interessante do que outro. E o paciente do vizinho pode ser que se beneficie mais de outro tratamento. Então, a gente vai individualizar para escolher. E nessa paciente aqui, a gente acabou escolhendo o tratamento metimazol. O que foi que eu usei de critério para considerar que o tratamento com metimazol poderia ser um tratamento eficaz para ela? Bom, o fato dela ter idade acima de 40 anos, o fato de ela ter um hipertireoidismo leve, né? Porque assim, é um T4 livre acima do limite superior, mas não é aquele T4 livre lá, né, acima do limite superior de detecção do método, né, que algumas vezes a gente vê. Então, é um hipertireoidismo leve a moderado, né, com um T4 livre de 2,9. E a tireoide dela, ela não tem um volumoso bócio, né? Ela tem um aumento da tireoide que não é muito importante. E aí, usando esses critérios, o que acontece? A chance dessa paciente usar o metimazol, ter uma boa resposta e quando a gente suspender o metimazol, ela permanecer em remissão é maior, né? Do que se fosse uma paciente com um bócio volumoso, uma paciente jovem, né, de 20 anos, uma paciente com um T4 livre de 7. Então, assim, nesse caso, um tratamento com radioiodo seria mais interessante. Enquanto que, por exemplo, uma paciente que tivesse em hipertireoidismo com um nódulo tireoidiano, né, um nódulo suspeito ou um nódulo que não pôde ser investigado, o tratamento cirúrgico pode ser a opção mais interessante. Então, e a gente também leva em
consideração contraindicações para algum tratamento. Por exemplo, uma mulher gestante não vai poder usar radioiodo, né? Ou uma mulher que está amamentando. Outra coisa que a gente também leva em consideração é o desejo do paciente, né? Tem paciente que se recusa a tomar iodo, por exemplo, né? Falando, não, iodo radioativo, eu não quero fazer tratamento radioativo, enfim. Então, a gente vai levar em consideração vários aspectos para escolher o melhor tratamento para o nosso paciente. E aí, nesse caso aqui, levando em consideração esses vários fatores, a gente optou por usar o metimazol. Então, a gente tem um plano, a gente tem uma paciente com diagnóstico hipertireoidismo por doença de Graves e a gente já decidiu qual o tratamento que a gente vai fazer. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, a gente precisa ver o que vai acontecer quando a gente iniciar a droga antitireoidiana, o efeito dela não vai ser imediato, porque qual que é o mecanismo de ação do metimazol? O metimazol vai inibir a síntese de hormônio tireoidiano lá dentro da tireoide. Acontece que se você se lembra que lá na tireoide funciona assim, a glândula vai sintetizando hormônio e armazena, né? Ela vai armazenando hormônio nos folículos e aí ela vai liberando esse hormônio. Então, isso significa que quando eu dou uma droga que vai inibir a síntese hormonal, então isso significa que todo aquele hormônio que já foi sintetizado e que está armazenado ali, ele vai continuar sendo liberado. Então, a gente tem um período, né, de 2 semanas para a gente ter o efeito, né, o início do efeito da droga antitireoidiana. Então, se a gente leva isso em consideração, a gente tem que pensar no seguinte, eu atendi uma paciente que está taquicárdica, ela tem tremor de extremidades, ela está agitada, né, ela está ansiosa, eu vou receitar um remédio que só vai começar a fazer efeito daqui a 15 dias. Opa, mas eu também preciso tratar os sintomas dela, para que ela já apresente melhora clínica a partir de amanhã, né? Ou de hoje para amanhã. Então, a gente vai precisar do tratamento sintomático. Isso é uma coisa muito importante, que é a gente prescrever, né, um beta-bloqueador em geral, né? A droga que a gente usa classicamente, né, na doença de Graves e no hipertireoidismo é o propanolol, né? Então, além de iniciar o metimazol, a gente também vai prescrever o propanolol com o objetivo de diminuir, né, essa hiperatividade adrenérgica, né, reduzir a frequência cardíaca, né, e controlar esses sintomas adrenérgicos da paciente. Bom, beleza. Então, a sua prescrição tem 2 medicações, um sintomático e um medicamento para tratar, né, a doença mesmo. Beleza. E aí, quando você vai iniciar o metimazol, primeiro, é importante você conhecer o mecanismo de ação da droga, a gente já falou sobre isso, né? Para que você tenha uma compreensão do que você está, como que é a intervenção que você está fazendo na sua paciente, né? Então, isso é muito importante. A síntese hormonal, porque o metimazol inibe a organificação do iodo, que é uma das etapas na síntese de hormônio tireoidiano. O metimazol também é um medicamento que pode ter uma ação imunomoduladora, né? E se a gente lembra que a doença de Graves é uma doença autoimune, essa imunomodulação, né, promovida pela droga antitireoidiana, pela tionamida, vai ser interessante porque a gente vai pensar em usar esse tratamento e suspendê-lo, né? Assim, só a inibição da organificação do iodo, se fosse só esse o mecanismo de ação, a gente não teria a oportunidade de suspender esse medicamento. São 2 fatores que nos permitem concluir que o tratamento com tionamida ele pode ser suspenso, né? Que ele pode ser por um período. Primeiro é que doenças autoimunes, elas têm uma história natural, né? Doença autoimune, ela tem um período de duração e depois a autoimunidade, isso é uma primeira informação. E a segunda informação é que a tionamida, ela pode, por ter uma ação imunomoduladora, ela pode reduzir o período em que essa autoimunidade está aflorando. Por essas razões que a gente tem a oportunidade de tentar suspender, né, a droga antitireoidiana e o paciente se manter em eutireoidismo após a suspensão, quer dizer, ele ter a doença curada, resolvida. Porque se fosse só por conta da inibição da organificação do iodo, essa inibição é a inibição competitiva. Então, esse efeito, ele é dependente do uso da medicação, né? Quando você suspende a medicação, você perde esse efeito. Bom, então, sabendo disso, você já sabe que se você escolheu o metimazol, você vai ter a oportunidade de tratar a sua paciente por um período e aí tentar suspender esse medicamento para ver se a paciente vai se manter em eutireoidismo. A ideia é essa.
existe um percentual significativo, né, de pacientes que vão vão ter recidiva da doença quando você suspende o metimazol. Então, isso a gente tem que levar em consideração também, né? E aí, quando a gente vai optar por um tratamento, o fato de as características individuais do paciente vão influenciar nisso. Por quê? Porque aquelas características que eu falei, que são as características da paciente, do nosso caso clínico aqui, né? Um bócio discreto, um hipertireoidismo leve a moderado, né? Uma faixa etária acima dos 40. Tudo isso são fatores que predizem maior chance de remissão após a suspensão do metimazol. Então, sabendo de tudo isso, a gente planejou esse tratamento, a gente escolheu, e aí a gente tem que pensar em possíveis efeitos colaterais desse tratamento. Então, se eu vou iniciar um medicamento, eu já tenho que prever, olha, pode acontecer o quê? Então, o que a gente tem de efeito colateral mais frequente com o metimazol? É tipo sintomas gastrointestinais, né? Tipo náuseas, dor abdominal, dor epigástrica e tal. E também reações alérgicas, né? Aliás, mais reações alérgicas do que sintomas gastrointestinais. Mas do tipo rastro cutâneo, prurido, né? Reações leves. Esses efeitos colaterais, que são chamados de efeitos colaterais leves, eles, ou menores, né, melhor dizendo, efeitos colaterais menores, eles podem ser contornados com sintomáticos, por exemplo, um antistamínico, né, alguma coisa assim, e não há necessidade de suspender. Por outro lado, a gente tem também a possibilidade de efeitos colaterais maiores, e esses são, felizmente, bastante raros, sendo que o mais frequente é a chamada agranulocitose. Então, a gente tem redução, né, dos granulócitos no sangue periférico, e isso daí deixa o paciente predisposto, resposta imunológica insuficiente, né, diante de uma infecção. Isso daí pode evoluir infecção grave, sepse e enfim. Esse efeito adverso, ele ocorre raramente. Como que ele se apresenta? Você fala assim, então tá bom, então se o risco é a granulocitose, então eu vou ficar pedindo hemogramas seriados. Essa é uma conduta que não vale a pena. Tipo, não. Por quê? Porque, na verdade, a granulocitose é um evento que ocorre repentinamente. Então, dificilmente você vai conseguir detectar, né, em exames periódicos, uma agranulocitose. Como o risco da agranulocitose, um desfecho ruim, né? Um desfecho negativo frente ao combate a uma infecção. Então, o que acontece? É interessante a gente ter um hemograma de base, né? Antes de iniciar o metimazol, a gente tem um hemograma, para a gente saber como que é o perfil dos leucócitos, né, daquela paciente. A gente vai instruir a paciente, caso ela apresente uma infecção de vias aéreas superiores, né, estando em uso do metimazol. Se ela fizer uma infecção importante, né, com febre, tipo dor de garganta, que ela procure imediatamente atendimento médico para que possa fazer um hemograma e suspenda imediatamente o uso do metimazol. Por quê? Porque se ela tiver feito uma agranulocitose e aí tiver uma infecção, e geralmente a infecção nesse contexto é a infecção de via aérea superior, né, bacteriana, daí o que pode acontecer? Pode ter uma evolução ruim, né, e potencialmente letal. Então, a orientação que a gente dá é essa, de que a paciente fique atenta, porque se ela apresentar uma infecção desse tipo, ela precisa tomar essas medidas, né, de imediato, para que o tratamento, a antibiótico-terapia seja instituída o mais precocemente possível. A suspensão do metimazol é muito importante, e para que um suporte seja oferecido para a paciente para garantir resolução do quadro infeccioso. Então, é assim que a gente maneja essa questão de agranulocitose. Além disso, o metimazol, ele também pode dar de alteração hepática, né, de padrão colestático, né, que em geral é uma função leve, sem grandes efeito colateral grave, né? Ao contrário do propiltiuracil, que predispõe a dano hepatocelular, né, com a possibilidade de hepatite fulminante. Mas o metimazol não. Então, quando a gente inicia o tratamento com o metimazol, a gente vai precisar de um hemograma basal
e a gente vai precisar orientar a paciente em relação à possibilidade de agranulocitose. Tendo isso em mente, né, você já sabe o que pode acontecer, enfim, aí você vai pensar, beleza, eu vou começar o metimazol, mas com que dose, né? Como que vai ser esse tratamento? Em geral, a gente vai começar o tratamento, a ideia é a seguinte, é já usar uma dose plena de metimazol com o objetivo de já controlar esse hipertireoidismo. A ideia é essa. Então, não é um tratamento que vou começar com uma dose menor, depois eu vou aumentando. Não é assim que a gente faz. A gente começa com uma dose plena de metimazol. E aí, a gente tem duas possibilidades para esse tratamento. A gente pode fazer o tratamento clássico, né, que é o de titulação de dose do metimazol. Aí funciona assim, você iniciou com uma dose plena. O que seria, né, a dose sugerida em geral? Vai ser uma dose de 20 a 30 miligramas de metimazol por dia. E aí essa dose pode ser administrada uma única vez, né, só pela manhã. Por quê? Porque a meia-vida do metimazol cobre, né, as 24 horas do dia. Então, não há necessidade de fracionar o tratamento. Às vezes, quando você está usando doses maiores, né, próximo da dose máxima, o que é dose máxima de metimazol? Olha, é 50, 60 miligramas por dia, porque acima disso, não tem mais benefício, né? É o máximo do benefício do metimazol, é isso aí. E aí, às vezes, quando você está com essas doses mais elevadas, eventualmente você pode fracionar em 2 ingestões, né, por dia. Mas, em geral, a gente vai usar dose única pela manhã. E aí, o que acontece? Você iniciou, então, o tratamento com metimazol, e daí como é que você vai acompanhar, né? A gente vai precisar de um tempo, né, que é um tempo de 4 a 6 semanas, para que a gente possa dosar os hormônios tireoidianos novamente e verificar. Lembra que eu te falei que demora 15 dias para o metimazol começar a fazer efeito? E aí, para que ele tenha o seu efeito pleno, a gente vai precisar de 4 a 6 semanas. Então, antes disso, não vale a pena você solicitar, né, dosagens hormonais tireoidianas, não tem por que você rever o paciente antes disso. Então, com 4 a 6 semanas, você vai pedir as dosagens hormonais tireoidianas, o TSH, o T4 livre e o T3. Ou o T3 livre ou o T3 total, se o T3 livre não estiver disponível. E aí, o que você espera de resultado para essas dosagens hormonais? Quando você inicia com uma dose plena, né, uma dose boa, você espera já ter um controle, né, do hipertireoidismo. Acontece que aqui tem um detalhe que é importantíssimo, que você precisa saber e não pode esquecer. Quando o paciente iniciou um tratamento com droga antitireoidiana para hipertireoidismo, o TSH ele pode permanecer suprimido, mesmo já tendo havido controle do hipertireoidismo. O TSH pode permanecer suprimido por meses. Essa supressão do TSH pode durar 2, 3, até 6 meses. Então, isso significa dizer que as dosagens hormonais você vai interpretar com base no T4 e no T3. Mesmo que o TSH ainda esteja suprimido, se o T4 e o T3 estiverem normais, isso significa que o hipertireoidismo já foi controlado. Isso é muito importante. Faz toda a diferença você saber disso. O que acontece? Quando você recebe o paciente de volta trazendo suas dosagens hormonais, o T4 e o T3 estão normais, mesmo que o TSH ainda esteja suprimido, aí é hora de fazer ajuste na dose do metimazol. Então, pelo regime clássico, que é o de titulação de dose, se o paciente já tiver o T4 e o T3 normalizados, o que você vai fazer vai ser reduzir a dose do metimazol, e aí numa próxima avaliação, né, com novas dosagens hormonais tireoidianas, se os hormônios permanecerem normais, né, com essa dose menor, você reduz mais um pouquinho a dose. O objetivo vai ser manter a menor dose capaz de manter o paciente em eutireoidismo, para que você possa estender esse tratamento pelo menos 12 meses, né, 12 a 18 meses no mínimo. Para quê? Porque se você mantiver o tratamento por um período pelo menos um ano, isso aumenta as chances de, quando você suspender o metimazol, a paciente se manter
em remissão, esse hipertireoidismo não voltar. Se você usar só por poucos meses, as chances são, se você suspende, um pouco tempo depois, a paciente está em hipertireoidismo novamente. Então, esse é o esquema clássico, o esquema de titulação de doses é esse. Mas vamos supor que tivesse acontecido diferente. Ah, não. A paciente voltou e aí o TSH continuou suprimido e o T4 livre ainda está acima do limite superior. Fala assim, ele era 2,9, agora ele está, sei lá, ou está 2,2, enfim. Daí você poderia aumentar um pouco mais a dose, né? E aí repetir os exames em 4 a 6 semanas. Ah, não, agora controlou. Aí sim, aí você reduziria e ia reduzindo devagar até ficar com a menor dose capaz de manter o paciente em eutiroidismo e conforme eu falei. Mas existe também a possibilidade de você fazer um outro regime de tratamento, que é o chamado bloqueio mais reposição. Então a primeira parte é igual, né? Você iniciou o metimazol em uma dose plena e aí, por exemplo, 30 miligramas, e aí o paciente volta. Quando o paciente retorna, o T4 e o T3 já estão normais. E aí, ao invés de você reduzir a dose do metimazol, você associa uma levotiroxina. Por quê? Porque se você não fizer nada, se você mantiver aquela dose, na próxima reavaliação o paciente vai estar em hipotireoidismo, né? Então, quando você reavalia, você teria que reduzir a dose. Mas se você pensa assim, mas se eu mantiver a dose da droga antitireoidiana, eu der uma levotiroxina para prevenir o hipotireoidismo, eu posso também manter o paciente em eutireoidismo e aí usando uma dose um pouco maior de metimazol e dessa forma, fazendo o bloqueio com o metimazol e a reposição com a levotiroxina, eu teria uma estabilidade maior dessas dosagens hormonais e as chances são de que na próxima avaliação o paciente já venha com os hormônios normais e mantenha os hormônios na faixa normal ao longo do acompanhamento. Então, você até poderia diminuir o número de reavaliações, né, e dosagens hormonais. Então, existe essa opção também do chamado bloqueio mais reposição. Esse regime, ele já foi usado mais frequentemente, né, em décadas passadas. Atualmente, ele é menos usado, né? É mais comum a gente usar o regime de titulação de dose mesmo. É um pensamento assim, para que eu vou, se eu posso tratar o meu paciente só com um medicamento, para que eu vou dar 2 remédios para ele, né? Talvez por isso que o regime de titulação de dose é mais usado, é mais praticado, né? Eu pessoalmente, criei assim mais experiência ao longo desses 17 anos na endocrinologia, então eu tenho muito mais traquejo em manejar um tratamento com titulação de dose. Mas, enfim, existem colegas que preferem fazer um regime de bloqueio mais reposição, que também é uma alternativa possível e viável. Dito isso, sobre como que é o esquema, né, que a gente faz, então vamos ver o que aconteceu com a paciente, porque a gente tem uma paciente de 42 anos com hipertireoidismo por doença de Graves. A gente optou por iniciar o metimazol, né, como tratamento para ela, além do propanolol. Então, foi prescrito para ela o propanolol, na dose de 40 miligramas de 12 em 12 horas, mais o metimazol 30 miligramas por dia. E aí, ela, em 4 a 6 semanas, na verdade, depois de 6 semanas, ela retornou com o TSH ainda suprimido, de 0,01. Olha, ele era 0,003. Em uso do metimazol, ela retornou com TSH 0,01. Então, assim, ele melhorou um pouquinho, né? Mas ele ainda está bastante suprimido, o que é esperado, como você já sabe. E aí, o T4 livre dela veio 1,6 para um intervalo de referência até 1,8. Então, veio um T4 livre normal. Ele era 2,9 antes de iniciar o tratamento. E o T3 livre também veio normal, veio um T3 livre de 3, que está dentro do intervalo da referência do método. E aí, nesse momento, como ela já estava, então, com o hipertireoidismo controlado, apesar do TSH ainda estar suprimido, né? Agora você já sabe. Então, nesse momento, eu optei por reduzir a dose do tapazol dela. Como ela estava em uso de 30 miligramas, eu reduzi para 15 miligramas. Mais 6 semanas, ela retornou. Nesse momento que ela chegou com o T4 e o T3 normais, eu optei por reduzir a dose
do metimazol. E outra coisa que eu fiz, que é muito importante, eu suspendi o propanolol. Por quê? Porque o propanolol é um medicamento sintomático. Ele estava ali para tratar os sintomas adrenérgicos relacionados ao hipertireoidismo. Se ela não está mais em hipertireoidismo, porque agora ela está em eutireoidismo, então não tem porquê ela usar mais o propanolol. Então é esse o momento, é essa hora de suspender o beta-bloqueador, é quando a paciente atinge o eutireoidismo. Bom, então foi suspenso o propanolol e a dose do metimazol foi reduzida para 15 miligramas. E na próxima reavaliação, ela voltou com um TSH agora normal, olha só, veio um TSH de 0,5. No limite inferior da referência, um TSH agora já normal. E um T4 livre de 1,3. Bom, nesse momento, olha só, ela permanecia, né, em eutireoidismo, apesar da gente ter reduzido a dose do metimazol pela metade. E aí, como ela estava em eutireoidismo e o T4 livre, que antes do tratamento era 2,9, com 30 miligramas de metimazol, ele caiu para 1,6. E agora, com 15 miligramas, ele caiu para 1,3. Então, veja, T4 livre continuou caindo, né? Isso significa que a gente pode reduzir mais a dose do metimazol. Inclusive, que se a gente mantiver essa dose, corre-se o risco de o 1,3 cair, né? E cair abaixo do limite inferior. Então, a gente não quer hipotireoidismo, a gente quer eutireoidismo. Então, 15 miligramas é muito. Então, nesse momento, eu posso reduzir essa dose, porque eu quero manter o T4 livre dentro da faixa normal. Bom, e aí, nesse momento, eu optei por reduzir para 10 miligramas. Na próxima reavaliação, ela ainda estava em eutireoidismo, e a gente conseguiu reduzir para 5 miligramas. O que a gente chama de dose de manutenção é uma dose de metimazol entre 5 e 10 miligramas por dia, até 10 miligramas, né? E aí, a ideia é manter essa dose para que a gente percorra, né, aquele intervalo de tratamento, né? Aquele período mínimo de 12 meses de tratamento para a gente aumentar as chances de remissão após a suspensão. Foi assim que a gente fez. Eu acredito que você tem elementos para ter entendido os porquês aí, todo esse caminho no acompanhamento, né, no tratamento com metimazol.